Por um segundo, tudo foi só escuridão pra você, Alan. Mas uma escuridão substancial. Como se você tivesse imergido em vazio. E esse vazio fosse algo tangível e tocável. Quando você ouve o primeiro sussurro, aqueles que aqui saem, aqueles que aqui estão, sonham com o fim das coisas, sonham com o fim de tudo. Não, mãe, eu só arranquei a sua cabeça porque eu te amo, mãe. O som de latidos ao fundo. O som de um grito em meio a um desfiladeiro. Uma erupção vulcânica. Um despertador antigo tocando o alarme. Passos. Vozes. E você ouve uma coisa que dentro desse espaço você sabe que é dita pra você. Eu quero ouvir isso não. Andrew McCallan. E quando você vê um ponto de luz em meio a essa escuridão e caminha naquela direção, na verdade, é tragado naquela direção, é como se você fosse água sendo puxada por um ralo. Você vai na direção de uma janela. Uma janela simples, de madeira, persianas de madeira também, vidros ligeiramente sujos. Só janela na escuridão, como se ela tivesse sido recortada. As persianas abertas. Você ouve uma risada. E quando você entra pela janela, como se você fosse talvez uma mosca. Não que você tenha a visão de uma mosca, não que você tenha veja as coisas de forma tremenda, não, mas é que você simplesmente entra por ela. Como se você não tivesse substância ou não tivesse corpo físico. Você vê uma mulher deitada em uma cama com algum sangue jogado nos lençóis brancos, uma cama simples. O chão de madeira bruta, sem tratamento, as paredes com papel de parede mal colocado, móveis simplórios, provavelmente algum tipo de herança de uma família pobre. Um homem com as mãos na cabeça, olhando para um pedaço de papel enquanto fala algumas coisas que você não consegue ouvir. Essa mulher deitada na cama, segurando uma criança toda ensanguentada nos braços e chorando em desespero. De verdade, você vê o rosto dela contorcido, você vê ela soluçando por não conseguir puxar o ar para dentro do pulmão por conta do choro. O homem, enquanto lê aquilo que tá lendo, também chora. Mas ele chora de uma forma resignada. Você vê no rosto dele propósito, você vê no rosto dele certeza. Certeza.
talvez não, mas propósito sim. Porque em alguns momentos o rosto dele desvia. E você vai chegando cada vez mais perto dessa criança e dessa mãe. Uma mulher de cabelos lisos, mal cuidados, castanho claro. Uma mulher de talvez alguma coisa entre 25 e 40 anos. Você não consegue dizer porque o rosto dela é sofrido. Grandes olheiras. As maçãs são caídas, como se ela não dormisse há dias. Na garganta dela, na testa dela e entre os seios, tem símbolos desenhados com alguma coisa vermelha. E ela chora, desesperada. Enquanto você se aproxima mais e mais, e a tua visão muda ligeiramente enquanto você passa a olhar aquele homem de bigode hirsuto, baixo, aparentemente, aliás não, visivelmente desnutrido, lendo aquele pedaço de papel. E você vê ele da visão da criança. Nesse mesmo momento você é puxado para fora e vê uma casa no meio de uma estrada perdida, uma estrada de barro, entre fazendas e entre terrenos que não tem nenhum tipo de cultura sendo colocada lá, é simplesmente um terreno vazio. Você vê algumas cabeças de gado espalhadas, magras, vê as costelas próximas à pele. E elas começam a cair uma a uma. A grama em volta, as flores em volta, as árvores em volta começam a murchar visivelmente. E você ouve aquele choro no fundo. E as coisas vão murchando à sua volta. Quando o choro para. E você ouve a voz das duas pessoas que estavam lá dentro dizendo: eu ouço e obedeço. E você volta. Acorda com a Marinder olhando pra você. Me tira só uma dúvida. Essa criança que tava no colo da mãe, ela é recém-nascida? Sim. Tá ok. Inclusive, o cordão umbilical ainda estava ligado à vagina da mãe, ainda estava dentro dela. Ela estava com a criança no braço, segurando com um cordão umbilical ainda, provavelmente a placenta. Enfim, parecia um parto que tinha acabado de acontecer. As mãos do homem estavam ensanguentadas enquanto ele segurava aquele papel. Enquanto eu tô apalpando meu pescoço, assim, e movendo lentamente pra entender o dano, e olhando pra Marinder, quando ela vira pra mim e fala: Adam, lágrimas começam a descer pelos meus olhos, assim, tipo, bem... Só que a minha feição não é de choro, saca? É só os olhos. E eu... Enquanto ela chama meu nome, em vez de eu desviar o olhar pra ela, parece que o meu olhar tá indo pra depois dela, assim, saca? Se perdendo. E eu tô meio em choque. Nesse momento a porta abre. E vocês veem o Calder saindo de terno, vestido ali, botando a arma no coldre dentro do blazer. Ele acordou? Sim. Você tá bem, Adam?
Eu tive uma visão. O que você viu? Primeiro eram vozes. Eram muitas vozes, várias vozes, falavam várias coisas. Andrew McCullough. Alguém arrancou a cabeça da própria mãe. Eu não consegui entender muito. Mas... Calma, Adam. Respira. Respira fundo e se concentra. Depois tinha uma janela. E do outro lado da janela tinha uma mãe. Mas o filho dela nasceu morto. Havia um homem com ela. Ele estava lendo algo, um pedaço de papel. Mas eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir. E a criança estava morta e tinha muito sangue, muito sangue. E aí eu olho pra baixo, assim. Não sei. E enquanto a mãe chorava, a minha visão foi se afastando. E tinha fazendas, vacas, e elas começaram a morrer. E a grama começou a murchar e as flores começaram a cair. Meu Deus. Por que isso te faz sentir assim? Porque parecia que era eu no colo dela. Nesse momento, o Calder vira pra você, Ada, e fala: mas era você. E quando você olha de novo, ele tá andando na direção da cozinha. Você não ouviu nada, Marinder. Eu não ouvi? Ok. Eu não sei. Eu não sei. Diego, eu consigo lembrar os símbolos que estavam pintados na mulher? Claro. O que tem ali por cima? Cara, tem papel, tem caneta. Você acaba, se você levantar ali do chão, você tá bem fraco, mas você consegue e você acaba achando ali em cima da mesa tem papel, caneta, tem. Eu dou aquela procurada assim, quando eu vejo que tem um monte de coisa em cima da mesa, eu levanto ali e eu me debruço sobre a mesa para poder não ter que ficar sustentando o peso do meu corpo inteiro. Eu seguro a caneta não como quem vai escrever assim, mas seguro como se ela fosse uma coisa grande assim, seguro com a mão com força e começo a desenhar os símbolos nos papéis assim. E aí tipo eu desenho e vou jogando pro lado assim. Qual símbolo você vai desenhar primeiro? O que estava na testa? O que estava no pescoço? Ou o que estava entre os seios? Eu vou de baixo para cima. Perfeito. Você começa a desenhar, você vê que o Calder pega um copo d'água no filtro e bebe enquanto volta na direção de vocês. E quando você termina de desenhar, faz uma rolagem pra mim, Raul, sem contar o dado humano, por gentileza. Antes de eu fazer essa rolada, deixa eu só fazer minha rolagem do pânico antes que a gente esqueça pra valer, porque o meu último dado... Por favor, então rola aí sua paranoia. Não aumenta. Perfeito. Tá, então eu vou rolar com minha paranoia novamente, 3 dados. Conta pra gente, Adam, como você enxerga todos os sentimentos do Doug Calder, o homem que tá na sua frente.
É uma coisa sinestésica. Você está vendo os sentimentos dele. Eu acho que pra mim se manifestariam como brinquedos. E aqueles brinquedos bem velhos e... Assim, não é que o brinquedo tá surrado, mas são brinquedos antiquados, né? Coisa velha que era o que eu tinha pra brincar no laboratório. Então, é um bichinho de pelúcia, um soldadinho de madeira. E essa conexão, pra mim, ela é mais ou menos como eu via aqueles meus brinquedos, né? Tinha aquele ursinho que me deixava... fazia eu me sentir... Como é que se chama isso? Quentinho, né? Ok. Tinha aquele outro bichinho que ele era meio sinistro e ele me dava um pouco de medo. Então, não necessariamente os brinquedos estão incorporando o sentimento como, se ele tá com medo, é um ursinho com medo. Não, é um brinquedo que evocava medo pra mim na minha infância. Você vê aquele homem que tá na sua frente. A gente tá falando dos sentimentos de um homem adulto, complexo, né? Então, muitas das coisas que você enxerga, talvez você não tenha total capacidade de absorver. Porém, quando você termina de desenhar aqueles traços, você tem um glimpse rápido de ele no formato de um homem de madeira, uma parte do braço dele como aquele urso escuro, meio rasgado que você tinha que era meio sinistro pra você. Uma das pernas dele parece ser uma carenagem de um carro. É uma visão bem confusa. Ela se transforma enquanto você olha, enquanto você enxerga. E aquilo para. Quando eu vejo isso, eu pego um susto. E você rola paranoia, caramba. por favor. Cara, é um susto bem grande, porque, tipo, tem alguns anos que eu não vejo essas coisas. Então... e como o instinto de medo do Adam é sempre o mesmo, quando eu vejo isso, eu dou aquele meio que caminhada pra trás. Como eu tô apoiado sobre a mesa e meio que sem força, eu vou tropeçando ali e rolando no chão. Tá. Você vai rolando, ele... Garoto! Ele vai pra cima de você ali. Calma! Não! Ele tá Eu estendo a mão pro Calder. Pera! O que foi, Adam? Quando eu termino assim de me sentar, né, eu coloco a mão na cabeça assim, eu não sei. Eu dou uma olhada no papel, ver o que ele tava escrevendo, o que ele tava... Não significa nada pra mim. Não tem nada além de cinzas bem fininhas em cima do papel. Eita! Mas eu vi que ele tava escrevendo. Você viu? Então finco. Eu... tem alguma coisa estranha. Eu vi umas coisas. Eu vi umas coisas estranhas. Me parece que o que quer que você tenha escrito foi o que fez isso. Aí eu mostro pra ele o papel que tá vazio. Ela levanta o papel assim e cai uma cinza fina, levemente escura, parece mais branca do que preta, como se fosse pó de giz mesmo. Ela levanta, aquilo cai. Foi algo que você viu na sua visão? Sim. A mãe, ela tinha 3 símbolos pintados no corpo. Um no seio,
Um na garganta e outro na testa. Eu tava tentando desenhar, mas... E aí eu vi meus brinquedos nele. Aí eu olho pro... Tente desenhar outro, talvez. Nesse Diego, momento, o carro do Clark para na frente da casa do Calder. Eu sinto algum movimento? Eu consigo mexer alguma coisa? Rola um D6 pra gente e vamos escolher para o ímpar. Vou escolher ímpar. Vai lá. Aê! Agora você rola um dado de destino pra gente saber o quanto você recuperou. Você ia rolar o dado depois escolhido. Que ele É um D6, né? Um D6. Podia ter rolado primeiro. Nossa! Você lembra com o que você tá jogando? Todas as Sabe a sessões? cena do dedinho? A cena do dedinho no Kill Bill? Kill Bill, Eita. Você sente que você recupera um pouco o movimento da mão direita. Eu tô pelado ali, né, na real. Você tá com trapos em cima de você, assim. Só antes de seguir, eu sei esse nome, Andrew McCallum, eu já ouvi esse nome antes? Não te ring a bell, não. E quando eu escuto um carro parando assim, eu dou aquele pulo assim e eu falo. Eu olho pro Calder, sabe? Ele automaticamente leva a mão pra dentro do paletó e puxa a arma e ele vai até a janela e puxa a persiana assim. Tem um Ford velho parado aqui na frente, tem um cara de óculos saindo dele. Assim, assado, alto, rosto... Um cara que parece que não vê a luz do sol tem 40 anos. Sim. E um cara negro, meio coroa. Esse eu não sei quem é. Calder. Há possíveis... Você deu meu endereço pra alguém, Marinder? Eu marquei com o Martin. Ele é... Quem é Martin Marinder? Tá envolvido. Ele tá envolvido. E você resolveu transformar minha casa numa safe house, numa festa? Eu só faço aquela cara de... Well... Cara, eu já vou... Tipo assim, aquela coisa do carro, sabe? Eu até meio esqueço do Egan. Eu vou correr pra porta, eu vou começar a bater aquela coisa frenética na porta. Aquele convidado desagradável. Ele assim, vira pra fora, você e fala, bom, fulano. já que a casa é sua, fique à vontade. Ele vai pra dentro, assim. De 2 metros ainda, tipo, não tem nem onde se esconder. Exatamente. Ele não tem nem pra onde ir. Eu abro a porta. Antes eu dou uma olhada, assim, no caminho pra porta, né, eu só dou uma olhada, assim, pra ver essa outra pessoa que o Calder falou. Cara, ele não é ninguém que eu conheço, né? O Martin começa a bater e você vê que aquele cara pela janela, é uma janelinha, né, você tá vendo de baixo pra cima, né, então a visão tá um pouco obstruída ali, tem uns vasos na frente e tal. Mas você vê que esse cara tá de costas pra você agora, você não consegue nem ver se ele é branco, preto, amarelo, não consegue ver a cor dele. Só vê as costas dele, um cara relativamente grande, tá puxando alguma coisa pesada de dentro do carro. Enquanto isso, eu tô pedindo pra ele se ele não tem um casaco ou, por um acaso, uma bermuda a mais, assim, pra minha situação. Ele tira o casaco dele, você vê ele tirando o casaco, assim, e meio que colocando em cima de alguma coisa. A imagem que você tem é como se ele estivesse cobrindo uma pessoa morta, porque é mais ou menos o movimento que ele faz ali. Beleza. Bom, eu fico aquela, né, que são essas pessoas, mas aí eu vejo que o Martin tá batendo na porta, o cara não tá correndo atrás dele, então, beleza, eu vou lá e abro a porta um pouquinho, assim. Quem são essas pessoas? Muita coisa pra explicar, Quem é mas... essa pessoa? Aquele cara, aparentemente, organização secreta, aquele cara no lençol,
Você não tava tá vendo. preso Você dentro. não tá vendo. Eu só falo. Olha só. Muita coisa, mas o cara tava preso numa espécie de dimensão não euclidiana dentro do guarda-roupa da minha mãe. Dimensão não euclidiana. Você vê surgindo atrás da Marinder um urso. Dimensão não euclidiana. Ai. Sim. É de onde vem. É de onde vem a entidade. Quem é você? Tá. Entra logo. Quem é você? Martin. Eu meio que tô cagado de medo. Sabe aquela coisa cagada? Cara, ele de medo? olha pra fora, assim, quando ele vê que o cara tá tendo dificuldade, ele fala. Enfim, ele bota. Você vê ele botar uma arma dentro de um coldre, dentro do paletó. Ele tá de paletó completo. E ele vai na direção lá de fora. E você vê, Marinder, quando eles estão carregando um cara seminu, todo tatuado, escada abaixo. Me parece Eu gosto que- condizente com. Tava no meio do culto, tava preso no culto. Saiu do Uma- armário. Sim. Tava preso numa dimensão não euclidiana. Me parece. Quando ela abre a porta em algum momento, né? Imagina, uma ringa. Ela passa aquele monstro de gente passa por você, meio que ignorando a tua presença ali, meio que bate em você pra passar. Eu meio que olho aquilo. Quem é esse cara? Cadê o Adam? Ada, onde você Quando- está? Quando a Marinder pediu pra eu tentar anotar de novo, e eu me apoiei de novo na mesa ali, botei o braço sobre a mesa, eu tô olhando pra minha mão, lembrei das marcas no meu corpo. E eu começo a procurar no meu corpo pra ver se tem os mesmos símbolos. E eu vou marcar no meu corpo se eu encontrá-los. Ele tá sentado numa cadeira de copa, assim, uma cadeira simples, olhando pra própria pele, e você vê que ele tem alguma dificuldade pra se mover, como se estivesse muito cansado, uma coisa bem lânguida. E ele tá olhando pra própria pele, tem papel e caneta e um monte de coisa espalhada em cima da mesa, uma caixa virada. Cara, E ele tá se olhando, e você vê, Adam, quando você ouve a voz do Martin ali de fora. Talvez seja a mesma voz? Não sei, é difícil de lembrar. Uhum. Caralho. Eu levanto a cabeça pra olhar pro Martin e, novamente, chocado. Esse garoto, ele não tem um minuto de paz, né? Martin, você tá bem? O que aconteceu com você? Cara, é aquela coisa do tipo. Sabe aquela coisa de ignorar que ele tem o braço demoníaco do Baco pode me matar a qualquer segundo? Eu vou correr até ele, eu vou abraçar ele, como se fosse aquela coisa bem pai, tá ligado? Mãe é mãe, né? Tipo, você tá bem, garoto! Tá tudo bem com você? Fizeram alguma coisa com você? A Marinder fez alguma coisa com você? Eu pego ele pelo rosto, assim. Sangue. Muita coisa, muitos problemas, muita coisa pra explicar. Você tá bem? Tô. Nenhum de nós tá bem nessa situação. Nesse momento entra aquela pessoa nova, Marinder, com o Calder carregando uma outra pessoa nova, uma Carregando um segunda corpo. pessoa nova. O Aham. Clark entrou junto? O Clark Sim. entrou junto. Eu olho. Ah, Apresentações. Aquele ali é o Egan, que tá no lençol, e aquele é o Clark, aparentemente motorista do não, Egan. ele não falou pra você o nome, o Ah, Clark. ele não falou comigo. É verdade. E Eu tô aquele é chamando o ele de James. James. É o James. É o James. Aquele é o James. Ele só levanta a mão assim, tipo, manja quando você agradece o cara que carregou o negócio pra dentro da tua casa e fala, ô, sabe? E eu olho assim. É. E esse Egan tava como eu expliquei, numa dimensão não euclidiana, ou que eu acho ser uma dimensão não euclidiana, dentro do armário da minha mãe. Cara, você vê aquele cara grande olhando pro James. Você tá armado? E fala. Tô. Você pode, por favor, tirar a arma e botar ali em cima? Senhores, calma, não vamos exaltar aqui. Acho que. Ele não falou. Pois não, ele tira uma arma de trás das costas, assim, bota em cima da mesa, como ele pediu, e vai pra trás com a mão pra cima, assim.
Eu olho. Okay. Eu olho pro Martin, né? E... Eu olho pro Goiga com aquela cara de eu não conheço esse cara. Então, Martin, tudo bem, senhores, senhora? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Primeiro de tudo... Marinder, quem é esse cara? Ele trabalha na fundação também? Não. Eu tô meio que alheia ao que as Cara, ele interações sociais que estão acontecendo e eu tô olhando os símbolos que estão pintados tentando... Ele abre uma porta que tá do lado da porta que aparentemente é o quarto dele, e ele abre uma porta e ali dentro, Marinder, quando você vê, e você, Martin, pra você é tipo esfregar na cara. Ele abre, deve ter umas 6 telas de computador acesas lá dentro. Caralho, é a Disneylândia. Tem um monte de coisas penduradas nas paredes, algumas vindo do teto, uma série de... Ele passa rapidamente, pega alguma coisa que tá ali, volta, bota em cima da mesa, clica, faz um... E aí eu olho pro e Martin... para de fazer barulho. Ele é você, só que... com uma instituição por trás. Eu olho pra ele com uma cara maravilhada, assim, tipo de criança, assim. BFF. Então você também pesquisou esse caso do monstro da Pensilvânia? O que ele acabou de colocar na mesa é um R4762, que é um cortador de sinal da antiga União Soviética, usado por várias... Eu já devo ter visto isso, então. Já, você já tinha visto isso. Eu tô naquele estado, literalmente criança, sabe aquela coisa de... eu quero pegar nisso. Eu quero muito encostar nisso. Eu vou falar em voz alta, né? Um 64752, muito bem. Acho que agora torna as coisas mais seguras. Desculpa, senhores, eu vim... Aliás, eu tô mexendo a mão, né? Mas o Egan tá lentamente mexendo os dedinhos. Eu vim acompanhado do senhor Martin. Confesso que o briefing dessa reunião não me foi passado, dado a urgência da circunstância. O que ele tá tentando dizer é o seguinte... Cara, ele tá olhando assim, imagina, ele tá olhando... Um cara pelado. De cima, um cara pelado, semi-paralisado. O outro que tá com a mão pra cima e tava armado. Entre as tatuagens ainda, né? O outro que tava armado, mas tipo, encostou na parede, tá quieto. O outro que acabou de chegar falando de coisas que estavam dentro do quarto dele, né? E vocês veem ele nessa situação, tipo, ele tá olhando pra vocês. Ele bota a mão na cabeça assim e fica olhando pra cara do Egan enquanto ele fala. Eu olho... Então... A minha mãe, todo aquele culto dela, eu meio que encontrei algumas coisas interessantes sobre. Ela tinha um corpo em cima do sótão, que tava em cima do meu quarto. Nesse momento ele senta. Por isso que você estava chorando, Martin? Era. Pera, como é que você sabe disso? Tá, ok. Adicionar a lista de coisas estranhas. Mas enfim, ponto é. Eu estava lá tentando descobrir o que aconteceu. Minha mãe não estava e eu vi um barulho de vidro quebrando. Vidro estilhaçou em mim e eu vi um barulho no andar de baixo. Eu fui conferir o que era e encontrei esse cara, Egan. E ele tava saindo do armário da minha mãe. Só que o que existia lá dentro era uma espécie de portal. Eu não sei ainda de que origem isso seja, mas ele não fazia sentido com a geografia da minha casa. Eu olho pro Clark, assim, tipo... Eu que bebeu, que tomei as drogas, tá ligado? Cara, o Clark tá... impassível. Ele tá, tipo, mais uma sexta-feira à noite. Ele tá tipo, quieto. Agora, o Doug, você vê a cara dele, tem um bigodão hirsuto, assim, grandão, largo também. E você vê o bigode, assim, meio pra cima. Uma sobrancelha meio arqueada também. Igual o desenho da Medina. Eu olho assim e eu falo... Marinder tá olhando, tipo... É outra terça-feira também. Ela tá tipo... E o Martin tá falando isso como se ele estivesse muito empolgado.
E ele fala, eu tenho algumas teorias sobre o que pode ser, provavelmente alguma espécie de conversão de energia de um ponto ao outro. E Isso pode tirar o que mais que você descobriu? É verdade, tinha isso. Tinha uma voz na minha cabeça. Falando comigo. Aparentemente do próprio corpo que estava em cima do meu quarto. Essa voz não disse nada com nada, ela disse coisas meio encriptadas. Também tinha uma mandala onde esse corpo estava. Bem do estilo hinduísta. Você fotografou? Vem a voz da poltrona, que tá lá atrás, assim, meio à parte de vocês. Não, eu tava em choque o suficiente, não tinha uma câmera fotográfica. Assim que eu fazer parte de alguma organização igual a de vocês, talvez eu pense no assunto. Agora eu não tinha. Mas a coisa que me chamou a atenção, e é por isso que eu trouxe o Wigan até aqui, e eu acho que a Mahinder vai concordar comigo, olha as marcas do corpo dele. E olha as marcas que o Adam tem. Era o que eu tava fazendo, inclusive. As marcas no corpo do Wigan não tem absolutamente nada a ver com as marcas que o Adam tem. Não tinha? Não. Foi por esse o ponto que eu tinha que trazer dele. Não. Eu pergunto, vocês já ouviram falar sobre um culto a Baal ou Baal? Os olhos da terra não se abriram sobre sua cabeça, nada que você faça poderá ser escondido dos olhos de Deus. Eu falo assim, mas Adam? Não. Não? Alice, rola um D6 pra mim, pra gente saber o quanto que o Calder possa saber. Tem que ser bem alto, 5 ou 6. Ele olha assim e fala... Baal, o demônio? Suponho que sim. Eu acho que isso tá sendo levado a sério demais. Ele encosta de novo. Se ele vai pra frente, fala e encosta de novo. Então, mas também teve algumas coisas que eu descobri durante essa viagem aqui com o Wigan. Que eles tinham um livro que meio que eles estavam usando como livro de rituais. E a minha mãe, dentro dessa história toda, aparentemente o título dela era Curadora. Coisa do gênero. Curadora Sapiente. Curadora Sapiente, exato. Mas, o livro que eles estão usando, e isso é muito estranho, vocês já ouviram falar de um autor chamado... Cadê? Deixa eu achar. Desculpa. Peter Zahontsir. Peter Johansson. Johansson, isso. Ele para, você vê que ele, assim, não dá nem pra esconder. Você percebe que ele falou demais. E ele para e volta e fica quieto de novo. Eu olho exatamente esse cara. O cara que é extremamente esotérico pra tudo e acredita em absolutamente tudo que existe. Eu acho esse cara meio charlatão demais até pros padrões de alguém que estuda o oculto. Mas eles estavam utilizando um livro dele para esses rituais. O que me leva a acreditar, principalmente considerando todo o fato que a gente inventou, que ele deve ter chegado em algum ponto de verdade. E eu acho, e eu tenho motivos para acreditar, que, pelo menos hipóteses, de que isso está diretamente ligado ao que o Adam tem. Uma sobrancelha levanta, assim. Seu nome é Igan? Sim, muito prazer, jovem. Como posso chamar? Ada. Enquanto você estava lá, alguém falou algo sobre Nono Círculo ou os 9 Reis do Inferno? Sim. Deixando claro que houve aqui, porque acho que talvez algumas interpretações possam estar um pouco incrementadas. Eu estava sob efeito de drogas por conta desse culto, que incluía 9 pessoas com codinomes, e falaram sim do ciclo dos 9, e eu estava sob efeito de drogas, então eu vi cadáveres falantes, anjos, e que queriam que eu aceitasse trazer Baal, e que alguma ligação desse tipo de demonologia que, honestamente, eu não tenho tanto estudo. Talvez nosso estudioso aqui independente, nosso professor do oculto, Martin, possa explicar melhor. Você levanta a hora que você fala talvez esse, e você meio que
faria menção com o braço, como você fez, Alice, o teu braço levanta e aponta pra ele. Eu paro e tento fingir que tá tudo normal, provavelmente falhando naquele momento de alegria interna, assim, tipo... Ele tava com drogas dentro do corpo, eu dei um pouco de adrenalina pra ver se ajudava alguma coisa, mas... Você vê que nesse momento que você fala isso, o cara que tá sentado no sofá, ele vira assim, a poltrona é do lado da mesa, e ele começa a mexer em algumas coisas ali, fala, algum entorpecente natural? Mandrágora, o nome é Mandrágora do Sul e o... Peraí que a Alice tem anotado aqui, eu que não lembro. Ele mexe. E o da bruxa lá, e a trombeta de bruxa. Ele pega alguma coisa ali e joga na direção de vocês, é uma caixinha. O Calder faz isso? Eu olho pra ele, eu olho pra Marinder do tipo, da onde você conhece esse cara? Eu quero pegar, olhar, eu tenho bastante experiência com entorpecentes, assim, né, pra ver se, tipo, o cara tá me dando um veneno de rato, ou sei lá, ele pelo te menos... deu algum medicamento em formato de comprimido. Ele fala, Pode ser qualquer coisa, né? mastiga 2 desse aí. Vai lá, Igan. Se o cara já quisesse matar, ele já tinha te James. matado. Olha o tamanho dele. Eu olho pro James, né, e falo, bom, eu penso aqui, né, eu já dei endereço e tal, Cara, a hora que você olha pro James assim, você percebe que como eu disse, você é um bom leitor de pessoas, né? Você percebe que ele tá fingindo que não tá nem aí. Uhum, ótimo. É como eu fui instruído a agir também sempre. Então, eu mastigo ali, faço tipo como se eu fizesse um brinde, assim, com o remédio, né? Sali. Ele fica impassível. Os braços imensos, parecem toras de madeira colados do lado do corpo ali. Ele é grande demais pra uma poltrona que é grande e ele tá olhando pra você impassível, assim, o bigodão escondendo a boca. Perdão, senhor, eu não peguei o seu nome. De que forma posso me referir? Agente Calder. Agente Calder, você seria gentil o suficiente pra me oferecer talvez um copo d'água ou qualquer coisa pra mastigar? Eu fui sequestrado e drogado faz pelo menos um dia, 2 talvez, que eu não como alguma coisa. Naturalmente. Ele levanta. Adam também precisa... Ele te pega como se você fosse um boneco de pano e coloca sentado na cadeira. Com a menor... Não tem dificuldade nenhuma, te coloca ali, vai na direção da cozinha e pega água e estica pra você. Uma coisa importante que também eu fiz o desenho do Iga, mais importante pra mencionar pra qualquer um que visse, ele tá cheio de tatuagens do IRA, umas tatuagens que são muito bem feitas, outras que são mal feitas pra caralho. Tem uma cruz celta gigantesca no peito, tem atrás na escápula um olho de cada lado, tem um cálice nas costas, ele tem tipo um trevo de 3 folhas de um lado, uma moça nua no outro, uma tatuagem que é uma adaga perfurando como se fosse o pescoço dele, e tipo, as tatuagens elas discernem muito entre muito bem feitas, assim, um bom tatuador, e umas tatuagens que tem uma qualidade muito merda. De prisão. Feito em lugares... foram feitas na prisão. Exatamente, exatamente. Em Então, prisão assim, ou em uma festa muito boa, né? Pode ser também, É. a gente nunca sabe. Então tem esse discernimento. Eu olho. Mas uma coisa que me incomoda nessa história toda, inclusive, a gente ainda tem que descobrir bastante desse alfabeto que o Adam carrega. Porque eu sinto que isso é uma chave pra gente descobrir qualquer coisa que tem envolvida nisso. Falando nisso, Diego, achei os símbolos? Não. Os símbolos não. que estavam desenhados eram muito mais intrincados do que os que você tem no teu corpo. Os do teu corpo, perto daqueles, são muito mais simples. E os que foram desenhados no Igan? Não tem, no Igan não tem absolutamente nada desenhado. A mulher não tava riscando, ela só fez ligações. Né? Ela fez tipo uma constelação, né? Nele não tem nada desenhado, só tem as tatuagens dele, que são várias. Uhum. Tá, eu vou tentar escrever, tentar desenhar de novo esse negócio. Porque, né? Tá bom. Enquanto isso, eu vou falar com o Igan. Tá, eu preciso que você
Me conte tudo, toda a viagem que você teve por causa das drogas. Você falou que tinham cadáveres falando. Uhum. Desculpem, eu não tô no meu best self aqui, não tô na minha situação Iga. melhor, então... Ninguém tá te julgando. Sim. O que eles disseram? Digo pela minha curiosidade, né? O que são vocês? Vocês são um grupo? Vocês são uma coalizão? Vocês fazem parte de alguma organização? São um grupo de ocultismo próprio? Antes da gente se familiarizar e poder trocar melhor informação, acho que era importante ter essa abertura. Eu meio que olho pro Igan e falo assim, tipo... Olha, se você quer realmente saber, eu sou um estudioso do oculto do fundo de um quintal. Prazer. Não tem nada a ver com isso tudo. A gente só... Pessoas que se juntaram devido a diversas merdas que aconteceram com a gente. Que tal? Eu olho pro Adam, né? Eu cresci num laboratório porque eles colocaram um demônio no meu braço. Tento fazer uma cara tipo... Não. Em resumo, agente secreto, cria do demônio, estudante do oculto. Tá bom pra você? Perdão, senhorita ou senhora? Burns. Aí para uns 2 segundos, assim. Senhorita Burns. Eles fizeram uso de drogas bem peculiares, que confesso que não tinha tido qualquer contato antes. Sou uma pessoa limpa, então sabe como funcionam efeitos em cada pessoa. Eu vi essas 9 pessoas numa visão onde cada uma delas era acompanhada por 9 cadáveres sentados em tronos de pedra com estátuas. Tive uma outra visão com outro círculo praticamente de estátuas enormes, belas. Uma delas, inclusive, era uma figura que parecia até mesmo, bom, perdão a alegoria, mas um anjo. E queriam que eu fizesse parte, que eu aceitasse ser um receptáculo de Baal ou algo do gênero. Algumas pessoas desse culto, as pessoas mais belas que eu já vi na vida e que fariam qualquer tipo de pobre coitado se jogar aos prazeres da carne. Outras não tanto. Senhoras de idade, corpos peculiares também. Mas essa visão durou pouco tempo e eu acordei depois de meu sequestro na casa do estudioso do oculto, Martin. Você aceitou a oferta que fizeram? Antes dela responder isso, eu preciso que alguém role pra mim um D6. É um D6 importante, como todas as rolagens que nós temos aqui. Ai, meu Deus, não vai ser eu. E eu acho que deve ser a Mahinder, porque tem bastante a ver com ela. Vai, Mahinder. Quanto mais alto você tirar, menos Qual o time do problema All vocês vão ter. Five aí? Qual o time? Menos o quê? Menos problema vocês vão ter. Quanto mais alto, menos problema, então é com vocês, não é comigo. Eu sou o contrário. Se mais baixo for bom, eu rolo. Vamos lá, eu gosto de problema também. Se der errado, vai ser bom. 2! Ê, gente! Gente, morreu! Antes da resposta ser dada, uma das janelas da frente estoura. E pelo chão, fumaçando, vem uma granada rolando.